Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Atos. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite esse momento e clique naquele sininho, porque aí você poderá receber direto, automaticamente, avisos quando postarmos um novo estudo. Esta série que nós estamos falando sobre o livro de Atos, ela fala sobre o cristianismo pioneiro. E é importante você ter em mãos a sua Bíblia, como sempre fazemos, porque leremos algumas passagens que usaremos como base para esse estudo. E também é importante nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E faremos isso agora, e eu convido você para me acompanhar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que tu nos orientes nesse estudo, que tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, e nós leremos os 10 primeiros versículos. Ele diz o seguinte, o texto sagrado: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Os escritores dos evangelhos escolheram alguns eventos de curas para ilustrar a natureza do ministério terreno de Jesus. Atos, o livro de Atos, também relata sobre curas, mas com um propósito diferente. Em Atos, no capítulo 3, o autor do livro, que é Lucas, relata o primeiro de um total de 14 milagres que ele registrou. Esse primeiro milagre foi a cura de um homem coxo de nascença. O impacto do milagre foi importante não apenas para o homem coxo que teve sua perna restaurada, mas porque o milagre mostra como o poder do Espírito Santo passou a ser percebido. Com esse milagre, começamos a ver mais claramente a forma como o Espírito Santo age para capacitar os crentes e a igreja formada por eles. A forma curiosa de como o Espírito Santo age aparece quando ele, além de curar o homem, aglomera o povo para que Pedro possa lhes pregar o evangelho. Além disso, permite que os líderes dos judeus passem a ter uma atitude antagônica contra os apóstolos. Atos, no capítulo 4, nos informa que a repercussão da cura desse homem foi tão grande que esses líderes israelitas do Sinédrio, mandaram prender Pedro e João para que pudessem ser interrogados lá nesse Sinédrio, que era a Corte Suprema dos Israelitas. Esse interrogatório iria abrir espaço para Pedro fazer um discurso de defesa do Evangelho em pleno Sinédrio, lugar onde os líderes judeus se reuniam para tratar de assuntos políticos e jurídicos de Israel. Após seus argumentos de defesa, o texto diz que os 2 apóstolos são soltos. Esse milagre da cura do coxo ensina pelo menos
duas coisas, não apenas para os judeus e os cristãos do início da igreja, mas para nós, crentes do século XXI. Um deles é que o Espírito Santo capacita os crentes para agirem fora do prédio da igreja e não apenas dentro dele. Uma outra coisa importante é que a ação do Espírito Santo poderá se dar tanto de forma sobrenatural como de forma natural, dirigindo o crente em ações simples do cotidiano. É o que veremos um pouco mais à frente nesse estudo a partir do próximo quadro. Temos uma pergunta aqui: como foi o milagre da cura deste homem? Um coxo é uma pessoa que, devido à limitação permanente ou temporária, tem problemas em se apoiar em uma das pernas ou em ambas. O texto nos diz que Pedro e João se dirigem ao templo para orar às 15 horas, um dos horários de oração dos judeus da época. Mais à frente, em Atos, no capítulo 4, verso 22, lemos que o homem estava naquela condição há mais de 40 anos. Além disso, ele costumava ser carregado para uma das portas do templo onde mendigava. Ao ver os dois apóstolos se aproximando, ele pede uma esmola. O homem, inicialmente, sequer olha diretamente para Pedro e João, talvez por conta de sua condição de humildade e vulnerabilidade. Atos, no capítulo 3, verso 4 e 5, nos diz que Pedro pede ao homem para que ele olhasse para ele e para João, para que o homem pudesse prestar atenção no que iria acontecer. O homem olha para os dois e Pedro lhes diz no verso 6, como lemos há pouco: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O texto diz no versos 7 e 8 que os apóstolos pegam na mão direita do homem e o ajudam a se levantar. Os pés e tornozelos dele se firmam e ele começou a andar e pular, louvando a Deus. O que o homem recebeu foi muito mais do que ele imaginava receber. Isto é típico de como Deus muitas vezes lida com as pessoas. Pedro realizou esse sinal, aqui dito como sinal, como sinônimo de um milagre que tem alguma mensagem. Ele realizou esse sinal, assim como Jesus também havia feito, havia curado pessoas antes de ser crucificado. Ao curar o homem em nome de Jesus, o que todos perceberam é que o poder de Jesus estava agora operando por meio dos seus discípulos. Aquela cura tornou-se uma oportunidade para uma afirmação fundamental sobre o poder de Jesus, tanto para curar o corpo quanto para cuidar dos pecados das pessoas. Esse milagre permite mostrar que o poder do Espírito Santo começava a ser percebido mais fortemente por todos. No próximo quadro, uma outra pergunta: quais sinais o Espírito Santo nos dá para mostrar que ele está presente? Esse relato bíblico em Atos, no capítulo 3, é importante no estudo de hoje, pois ele nos fala sobre formas do Espírito Santo se manifestar. Nós veremos apenas algumas dessas formas. O curioso desse episódio é que a manifestação do Espírito Santo não ocorreu no cenáculo, lugar onde os discípulos costumavam se reunir desde quando haviam comemorado a Páscoa com Jesus. O Espírito Santo capacita a igreja, representada aqui por Pedro e João, a agir externamente ao cenáculo, fora do ambiente do culto. A tendência de muitos é achar que o lugar do Espírito Santo se manifestar é apenas nos cultos dentro do ambiente da igreja, dentro do templo. Vemos aqui que o Espírito Santo capacita os crentes para agirem fora da igreja e não apenas dentro dela. O interessante é que esse relato de Atos nos dá a oportunidade de identificarmos alguns desses sinais que o Espírito Santo usa para nos mostrar que ele está presente. É o que veremos nos 4 pontos a seguir. A despeito de haver diferenças, o Espírito Santo move as pessoas a se unirem em um propósito. O primeiro sinal da ação do Espírito Santo na vida do crente
não é a forma como ele cultua a Deus. Se fala em línguas, se ora poderosamente, se canta ou se toca algum instrumento de uma forma especial. O que importa é como ele se relaciona e se associa a outros crentes. Pedro e João tinham diferenças entre eles, talvez até tivessem razões para competir. Por exemplo, qual deles deveria ser o pastor da igreja que estava sendo organizada em Jerusalém? Jesus havia dado as chaves da igreja a Pedro, mas João era o que ele mais amava. Lembre-se que Jesus recomendara a João para cuidar de sua mãe Maria e não a Pedro. Ambos, Pedro e João, podiam ter motivos para não estarem juntos, mas, pela presença do Espírito Santo neles, foram usados por Deus para alcançar o coxo e outras muitas pessoas que viram o milagre. Esse episódio nos sugere que não podemos nos impressionar apenas com a intensidade da adoração que possa ocorrer durante o culto, mas no que acontece quando o culto termina. Você quer ver o Espírito Santo agindo? Observe como os crentes estão se relacionando. Observe o que os crentes conversam após o culto, nos corredores da igreja, na cantina, no estacionamento, ou como se comportam nas assembleias administrativas da igreja. Qualquer um pode parecer santo durante o culto no santuário, mas o verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo é como os crentes se relacionam com as pessoas fora do santuário e como tratamos nossos irmãos crentes e o próximo em geral, em termos de perdão, em termos de respeito, em termos de consideração, de interesse, de presença e de solidariedade. Por que Pedro e João estavam juntos? E aonde eles estavam indo? Eles estavam indo ao templo para cultuar e orar ao Senhor. É difícil odiar alguém com quem você se senta para orar. É difícil falar mal e fazer intriga sobre alguém por quem você está orando. No próximo quadro, vemos os outros 3 pontos ou 3 sinais que mostram que o Espírito Santo está presente. O segundo sinal é quando conseguimos enxergar desafios e agir fora da igreja. O que ocorre é que os apóstolos pretendiam ir ao templo, orar, e o coxo queria uma esmola. Essas duas intenções vão ter uma interconexão. O homem era coxo desde que nascera e tinha mais de 40 anos. Nunca havia podido ir sozinho onde quisesse, pois sempre tinha que ter alguém para carregá-lo. Não havia dúvida que sua cura era genuína. Para mendigar na porta do templo, contava com alguém para levá-lo e buscá-lo todo dia. Não sabemos se ele ouvira falar de Jesus ou tentara se aproximar dele e fora impedido por sua própria falta de mobilidade. Jesus pode ter passado por esse homem algumas vezes ao entrar e sair no templo. O evento ocasiona um ajuntamento de pessoas. O ajuntamento, por sua vez, abre espaço para Pedro fazer seu segundo discurso marcante, além daquele que já havia feito no dia de Pentecostes. Vale notar que nem a cura e nem o discurso haviam sido planejados pelos apóstolos ou pelo coxo. O que acontece é resultado de um plano de Deus, que ninguém conhecia. O plano talvez tivesse começado mais de 40 anos antes, quando o coxo nasceu. O homem era conhecido por muita gente, pois mendigava no mesmo lugar todo dia. Quem frequentava o templo certamente o conhecia, pois ele ficava em um acesso muito concorrido. Pedro e João aparecem como heróis para o povo e para o homem curado. Quando o poder de Deus se manifesta em uma pessoa, o povo tende a achar que o mérito é dela. Mas o mérito do milagre não era nem do coxo, nem de Pedro e nem de João. As primeiras palavras de Pedro indicam claramente que Jesus ressuscitado é quem havia curado aquele moço. O terceiro sinal da presença do Espírito Santo é que nem sempre ouro ou prata é o que vai mudar a vida de alguém.
O texto nos diz que Pedro segura a mão do coxo e o ajuda a se levantar. Se você quiser ver o Espírito Santo se movendo, não se preocupe se a pessoa fala em línguas estranhas ou quantas aleluias ela proclama, mas procure ver quantas pessoas ela toca, quantas pessoas ela encoraja, quantas pessoas ela influencia, quantas ela ajuda, quanto ela se importa pelos outros e estende a mão. Podemos não nos deparar com uma pessoa que perdeu sua mobilidade, como aquele coxo, mas poderemos estar cercado de pessoas que perderam alguma coisa na vida e que precisam de nosso olhar e de nossa mão estendida para levantá-las. Quarto sinal: será que as manifestações do Espírito Santo mais importantes são aquelas que ocorrem no culto dentro da igreja? O Espírito Santo pode se manifestar em um culto dentro da igreja? Claro que sim. Ele pode se manifestar fora? Claro que sim. O milagre de Atos 3 é um exemplo disso. O evento atraiu uma grande multidão, abrindo uma oportunidade para Pedro falar do poder do evangelho para transformar pessoas. O fato do homem ser coxo de nascença tornou o milagre mais impactante ainda, com resultados que ninguém havia previsto. Coisas do Espírito Santo agindo. Para nossa reflexão, talvez haja mais manifestações do Espírito Santo fora da propriedade, fora da área da igreja, do que em muitos cultos. Não estamos falando necessariamente de manifestações espetaculares, como foi a cura desse homem, mas de qualquer manifestação, inclusive aquelas sutis que poucos percebem, mas que são poderosas, pois livram ou salvam alguém. Se essas manifestações fora da igreja, na vida dos crentes, não estão ocorrendo, deveriam ocorrer, pois é isso que a Bíblia nos ensina. No próximo quadro, vemos que alguém pode achar de início que a cura desse homem coxo foi apenas um artifício para que Pedro pudesse pregar o evangelho a um grupo grande de pessoas. Porém, quando examinamos com atenção o relato do livro de Atos, vemos que o ocorrido foi uma ação autêntica e visível do Espírito Santo. Não apenas para curar o homem fisicamente, mas para levar inúmeras pessoas a crerem em Jesus como Salvador delas. O interessante é que o milagre de cura desse homem ilustra diversos aspectos referentes à salvação provida por Deus. Nessa oportunidade, destacamos 3 desses aspectos. O primeiro é que a cura do homem coxo ilustra a salvação que Pedro pregou. O homem tipifica o estado de desamparo espiritual das pessoas. A cura que ele recebe pode ser vista como um paralelo da mão de Deus que se estende para levantar e salvar pecadores. Segundo aspecto que ilustra a salvação. O homem coxo tipifica aqueles que não são crentes em Jesus. O homem estava em uma condição de vulnerabilidade. Não tinha mobilidade, não conseguia trabalhar e vivia das esmolas que recebia. É possível que ele soubesse de Jesus nos dias em que o mestre esteve no templo em Jerusalém. Talvez tenha pensado em procurar o mestre, mas sua incapacidade física o impedia de ir até Jesus. É fato que a ajuda que ele procurava era material, ou seja, ele estava atrás das esmolas. Mas ele certamente tinha necessidades mais amplas, incluindo ser acolhido, ser valorizado e resolver sua vida espiritual. Quando Jesus é crucificado, é possível que a expectativa de cura desse homem tenha simplesmente desaparecido. Mas o interessante é que foi exatamente o poder de Jesus ressuscitado que curou e transformou a vida dele. Nossos pecados nos impedem de sozinhos caminharmos até Deus para sermos curados de nossas enfermidades espirituais. Mas, da mesma forma que os apóstolos estenderam a mão para o coxo em nome de Jesus, dando-lhe muito mais do que ele esperava ou do que ele pedia, Jesus toma a iniciativa de vir até as pessoas caídas, perdidas e desamparadas em seus pecados
para curá-las e lhes conceder vida eterna ao lado dele. Terceiro aspecto que a cura do homem ilustra quanto à salvação. O coxo também tipifica muitos cristãos. É possível que aquele dia seria mais um na vida daquele homem, em que ele se empenhava em receber o maior número possível de moedas, pois era daquilo que ele vivia. É possível que ele não estivesse pensando em assuntos espirituais quanto à salvação ou quanto à sua condição. O que ele fazia era chamar a atenção de quem passava pedindo esmola. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus em oração apenas para chamar a atenção dele sobre nossas necessidades materiais. Podemos até pedir coisas ao Pai Celeste, mas também precisamos agradecer o que já recebemos e abordá-lo também sobre nossas questões espirituais, na certeza de que, dentro da misericórdia dele e dentro de sua vontade, seus olhos estarão fixos sobre nós para nos abençoar naquilo que precisamos. Deus é pessoa de grande amor e bondade, que está pronto a nos dar muito mais do que qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. É o que nos diz o texto lá em Efésios, capítulo 3, verso 20. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. E para fechar o estudo, há um aspecto que eu gostaria de destacar, que é observar a curiosa combinação do natural com o sobrenatural, nesse episódio da cura do homem coxo. Quando Pedro e João se dirigem ao templo para orar naquela tarde, eles estavam agindo dentro do natural, como dois crentes tementes a Deus interessados em orar ao Senhor. O plano deles era apenas ir orar. Eles não pretendiam curar ninguém, eles não pretendiam sair do caminho deles, eles não pensaram em que iriam atrair uma multidão e nem iriam depor lá no Sinédrio na frente das autoridades judaicas. Eles não tinham dinheiro, mas possuíam o poder do Espírito Santo que já Jesus havia prometido a eles. Dessa forma, quando encontram um homem necessitado, simplesmente fazem o que estava no alcance deles e dão ao coxo o que eles tinham. E quando o ambiente mudou e uma multidão se reuniu, eles compartilharam sua fé. Você notou algo sobrenatural ocorrendo a partir de algumas ações muito naturais? Isso nos mostra que é assim que Deus costuma trabalhar. Ele realiza coisas através dos crentes que de forma natural se colocam à disposição dele. As coisas que Deus realiza através dos crentes poderão ser visíveis, poderão ser extraordinárias ou não, mas certamente serão impactantes na vida de alguém, naquele momento ou depois. A palavra de Deus em Romanos 8, 28 fala sobre isso quando ela diz, e você pode ver isso no quadro aí à sua frente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo e se você gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro você vê o panorama da sequência de estudos que estamos desenvolvendo sobre esse tema, sobre o cristianismo pioneiro e especificamente sobre o livro de Atos. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço. Até lá!